Deus nunca perdeu uma batalha. Antes de começarmos, receba esta palavra no seu coração. Não importa o tamanho da luta que você enfrenta hoje, não importa quantas portas se fecharam, não importa o quanto o cenário pareça impossível, o Deus que abriu caminho no passado continua o mesmo hoje. Ele nunca perdeu uma batalha e não será agora que ele começará a perder. Se esta mensagem falar com você, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de força neste dia. Ouça até o fim, porque esta palavra pode mudar completamente a direção da sua manhã. Cristo exige que venhamos até Ele com disposição para deixar tudo aquilo que pertence a este mundo. Ele exige que sejamos inteiramente dele. Qualquer coisa menor do que um compromisso total com o Senhor não é aceitável. Qualquer coisa menor do que sua devoção completa a Ele não será suficiente. Por isso, enquanto você vive o seu dia a dia, coloque Deus em primeiro lugar. Vire as costas para o mundo, vire as costas para o pecado. Caminhe em comunhão constante com Jesus Cristo e, além disso, ande em obediência ao Senhor. De quem você depende quando a vida fica difícil? De quem você depende quando tudo ao redor parece problema e caos? De quem você depende quando não tem forças? Em quem você confia quando está diante de situações que você não pode resolver? Hoje eu quero encorajar você a depender de Deus. Dependa de um Deus que nos deu promessas maravilhosas na Bíblia, promessas que nos levantam quando a vida tenta nos derrubar, promessas que trazem paz ao nosso coração, mesmo quando o ambiente ao redor está turbulento. As promessas de Deus são aquilo em que eu e você devemos confiar, porque Deus é fiel. Ele guarda a sua palavra, porque Ele é a verdade. E eu oro para que esta mensagem sirva como lembrete para cada pessoa que está ouvindo agora. Quando você começar a confiar nas promessas de Deus, perceberá que está sendo cuidado, não lhe faltará o necessário. E para aqueles que perguntam quais são essas promessas, permita-me lembrar o que diz a palavra. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo a tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isto é uma promessa para as estações da vida em que parece que nada dá certo. Uma promessa de que o Deus Todo-Poderoso vai ajudá-lo. O Senhor virá ao seu socorro. Ele será o seu sustento. Ele será a sua coluna de força. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isto é uma promessa para nos agarrarmos nos tempos de fraqueza. Deus dará força ao cansado. Ele ajudará você a permanecer de pé quando os tempos difíceis chegarem. Ele ajudará você a seguir em frente quando parecer que está prestes a ser vencido. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isto é uma promessa para nós, uma promessa de proteção. Deus lutará as suas batalhas. Ele lutará as nossas batalhas. E nós precisamos apenas permanecer em paz. Por isso, não há necessidade de viver lutando em todas as direções, tentando resolver tudo com a própria força. Em vez disso, deixe Deus agir em seu favor. Porque existe uma promessa. A batalha que você enfrenta pertence ao Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Isto é uma promessa de provisão. Se você tem uma necessidade, Deus pode suprir essa necessidade. Isso não significa que você terá tudo o que deseja, mas em Jesus Cristo você terá tudo o que realmente precisa. Por isso eu encorajo você. Conheça as promessas de Deus. Conheça cada uma delas. Segure-se nelas. Há uma verdade que todos precisamos aceitar. A vida é imprevisível, mas existe algo maravilhoso nisso tudo. Nesta vida que muda o tempo todo, nós temos um Deus que nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele curou milhares de anos atrás nesta terra e continua curando hoje.
Ele amou aqueles que eram considerados rejeitados e desprezados e continua amando essas mesmas pessoas hoje. Ele disse as palavras: "Aquieta-te", e a tempestade se curvou diante dele. E eu creio que ele pode e vai dizer essas mesmas palavras no meio da sua tempestade hoje. É por isso que quando a vida apertar, você pode permanecer firme no Senhor. Não permita que os desafios da vida abalem sua fé em Deus. Permaneça firme no Senhor. Fique de pé e deixe que Ele lute suas batalhas. Ele prometeu que as águas profundas não nos afogariam. E quando passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Então, esteja você na cova dos leões hoje ou diante de Faraó amanhã, permaneça firme no seu libertador, que é Jesus. Podemos confiar nele. Podemos depender dele. Podemos descansar nele. Permaneça firme no Senhor. Não estou dizendo que será fácil. Não estou dizendo que não haverá dor, mas com Deus é possível. Se esta palavra está falando com você, escreva nos comentários: Deus nunca perdeu uma batalha. No livro de Marcos, capítulo 10, somos apresentados a um mendigo cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, começou a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Bartimeu poderia facilmente ter desanimado por causa das pessoas que queriam silenciá-lo, mas ele não se deixou mover pela indiferença delas, nem pela falta de compaixão. Em vez disso, manteve seus olhos fixos em Jesus e estava determinado a ter um encontro com ele. Depois que Jesus perguntou o que ele desejava, Bartimeu respondeu que queria receber a visão. Jesus o curou, e imediatamente a sua vista foi restaurada. Cada um de nós já experimentou dor, perdas, tragédias ou períodos difíceis na vida. Talvez você perdeu seu emprego e esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez existam relacionamentos quebrados dentro da sua família. Talvez você perdeu alguém que amava por causa de uma enfermidade ou de uma tragédia. Talvez você foi ferido por pessoas que diziam amar você. Talvez tudo aquilo que você planejou não aconteceu. E em vez disso, parece que um fracasso veio atrás do outro. Mas por mais difícil que pareça, não solte a mão de Deus. Se o seu casamento está em crise, segure-se em Deus. Se o mundo ao seu redor parece desmoronar, segure-se no Senhor. Sim, o futuro é incerto, é desconhecido, mas ainda assim, segure-se em Jesus. Independentemente do que vier, independentemente de quem não vier, segure-se no Senhor, porque Ele fará você atravessar tudo isso. Não é segredo para ninguém. Todos nós enfrentamos lutas. Lutamos com decisões. Lutamos entre o certo e o errado. Lutamos entre boas escolhas e escolhas ruins. Lutamos entre falar a verdade ou mentir. Às vezes, até decidir orar agora ou depois se torna uma batalha. E eu não sei quanto a você, mas às vezes também luto contra esta carne. Em outras palavras, eu desejo fazer o bem, mas ainda assim muitas vezes falho quando se trata de viver em retidão. Estou sendo sincero, a luta contra o pecado é real, e eu me pergunto se alguém já chegou ao ponto de estar cansado de lutar, cansado de cair, cansado de tentar fazer o certo, tentando viver corretamente, mas nada parece dar certo. Simplesmente cansado de errar. Mas a palavra que eu quero lhe dar é esta: essa luta pode trabalhar para o seu bem. Sim, para o seu bem. Porque se você pensar na sua fé como um músculo, como se fortalece um músculo, como se desenvolve resistência? Por meio da oposição, por meio da resistência. E resistência envolve luta. Da mesma forma, nós como cristãos, para crescermos em força espiritual e em fé, precisamos resistir ao inimigo. Precisamos passar por algumas batalhas. Precisamos lutar contra as tentações deste mundo. E acredite, é uma luta. É luta quando o seu espírito diz não, mas a carne diz sim. É luta quando você quer ser forte, mas se sente fraco. É luta continuar quando tudo em você quer desistir. Mas eu encorajo você, não desista.
Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Talvez você não esteja pisando serpentes literais, mas pode pisar sobre a fraqueza, pode pisar sobre a tentação, pode pisar sobre desejos pecaminosos. A vida é feita de escolhas. Para onde as suas escolhas estão levando você? Você aceitará que existe luta, mas ainda assim escolherá crer que Deus dará uma saída? Você ainda escolherá adorar? Escolherá orar? Ontem ficou para trás. Sim, lutamos com decisões, mas temos autoridade sobre o inimigo. Recebemos poder para vencer tudo aquilo que tenta nos levar ao erro e colocar em risco nossa comunhão com Deus. Entenda bem, tudo bem reconhecer que existe luta para fazer o certo, mas lembre-se de que, mesmo lutando, você recebeu poder para vencer e triunfar. Quando enfrentamos desafios, nosso primeiro impulso muitas vezes é desistir, ou simplesmente largar tudo. E eu entendo isso. Há momentos em que a pessoa pergunta: Deus, por que eu? Por que ainda não me casei? Por que precisei adoecer? Por que não consigo prosperar como os outros? E enquanto estamos pressionados de todos os lados, eu quero recomendar algo a você. Permaneça firme no Senhor, porque é Ele quem vai adiante de você. Ele não falhará, Ele não abandonará você. Isso faz dele totalmente confiável. Isso deve dar a você coragem para permanecer firme na fé. Nosso Senhor possui um histórico perfeito, um histórico que resistiu ao tempo. Então, apesar do caos, apesar de ver outras pessoas conquistando aquilo que você espera, apesar daquele emprego ter respondido não, continue firme no Senhor, porque se existe uma verdade na vida, é esta. A vida muda o tempo todo, mas nós servimos a um Deus que nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele curava antes e continua curando hoje. Ele amava os rejeitados antes e continua amando hoje. Ele falou: paz, aquieta-te. E a tempestade obedeceu. E eu creio que ele falará isso também sobre a sua tempestade. Se esta mensagem está fortalecendo você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. É por isso que, quando a vida acontecer e trouxer lutas inesperadas, você pode permanecer firme no Senhor. Não permita que os desafios da vida abalem a sua fé em Deus. Permaneça firme no Senhor. Fique de pé e deixe que Ele lute por você. Ele prometeu que as águas profundas não nos afogariam, e quando passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Então esteja você na cova dos leões hoje ou diante de Faraó amanhã, permaneça firme no seu libertador, que é Jesus. Nós podemos confiar nele, podemos depender dele, podemos descansar nele. Aprenda a permanecer firme no Senhor. Mas eu não estou dizendo que será fácil. Também não estou dizendo que não será difícil. O que estou dizendo é que, com Deus, é possível. Aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la até o fim. Aproxime-se dele pela fé. Seja constante em oração. Seja perseverante em sua fé. E veja Deus agir de maneiras que parecem impossíveis. Agora entenda algo importante. Isso não é uma solução rápida. É necessária perseverança. Você precisa de firmeza para permanecer no Senhor, para ficar de pé e crer, para permanecer esperando aquilo que Ele prometeu. Porque quando você permanece firme, está declarando que nenhuma tentação poderá dominá-lo. Está mostrando ao inimigo que você confia que Deus já preparou um escape, mesmo que você ainda não consiga enxergar. A vitória garantida para quem permanece firme no Senhor. E existe algo sobre permanecer forte em Deus. Isso exige prática, exige maturidade espiritual. Para conseguir permanecer firme como cristão, sua fé precisa crescer. Você passa por uma prova e Deus abre o caminho. Depois vem uma prova ainda maior e sua fé está mais forte. Mesmo sendo testada, Deus continua abrindo o caminho. Isso é amadurecimento da fé. E uma das chaves para crescer em sua fé em Deus
é cultivar um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Ele convida você para conhecê-lo. Ele convida você para buscar, para bater, para pedir. Mas junto com esse convite, existe uma responsabilidade sua. É necessário esforço. Você precisa se disciplinar para ler a palavra. Precisa orar todos os dias. É necessária comunhão diária com Ele. Você precisa contar as bênçãos que recebeu. Precisa mudar sua perspectiva. Precisa encher o coração de gratidão por tudo o que Ele já fez. Deixe-me perguntar algo importante. Você ora quando tudo está bem? Ou só ora quando precisa de alguma coisa? Examine o seu coração, porque se você realmente crê, se verdadeiramente crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então, como está escrito no livro de Mateus, se alguém quer seguir ao Senhor, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Se você realmente crê, precisa voltar-se para Deus diariamente, não apenas nos momentos difíceis. Se você realmente crê, viverá uma vida em que reconhece que não é perfeito. Mas quando estiver fraco, quando estiver tentado, sua força será encontrada em Deus. Se você realmente crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, então entregue a Ele o trono do seu coração. Ande por fé e não pelo que os olhos veem. Não seja um incrédulo que diz crer. Seja totalmente entregue a Cristo. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Que promessa poderosa! Em diferentes momentos da minha vida e até hoje, eu preciso voltar e lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez. Posso recordar das vezes em que Ele me ajudou em provas difíceis, das vezes em que me curou de enfermidades, das portas de trabalho que Ele abriu, das orações que Ele respondeu, e até das pequenas coisas que pedi e recebi. Todas essas experiências exigiram fé, e em cada uma delas, Deus fortaleceu ainda mais a minha fé. Depois de cada batalha, minha fé cresceu. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a exercitar os músculos da fé. Precisamos usar a fé em todo lugar e em todo tempo. Servimos ao Deus que chamou o tempo à existência. Sua própria palavra sustenta as estrelas no céu, mantém os planetas em ordem. Servimos ao Deus que está acima da terra, ao Deus que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, ao Deus que conhece cada lágrima que já derramamos. Ele é o Deus do impossível. Ele é o grande eu sou. Nada é difícil demais para Ele. Povo de Deus, exercite a sua fé. Creia que Deus pode fazer o impossível. Se esta palavra está alcançando seu coração, escreva nos comentários: eu permanecerei firme no Senhor. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Porque tendes pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Este é um poderoso lembrete de quão grande é a força da fé. No livro de Mateus, capítulo 21, a Bíblia relata um momento em que Jesus teve fome e foi procurar figos em uma figueira. Era um tempo em que a árvore deveria estar cheia de frutos, mas ela estava estéril, não produzia nada. Então Jesus repreendeu a árvore e disse que nunca mais ela daria fruto. Imediatamente a figueira secou. Os discípulos ficaram admirados. Mal sabiam eles que Jesus acabara de lhes ensinar uma lição profunda sobre fé. Livro de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu creio que Jesus também estava nos ensinando que, quando usamos a fé e cremos, as coisas precisam se alinhar com a palavra de Deus. Vou repetir. Quando usamos a fé e cremos, as coisas precisam se alinhar com a palavra de Deus. Jesus falou com a árvore, e ela secou. Ele não vacilou, ele não duvidou. Falou com total autoridade, sabendo que sua fé realizaria exatamente aquilo que havia sido declarado. Homens e mulheres de Deus, quando usarmos a fé,
precisamos lançar fora toda sombra de dúvida. Se você crê que acontecerá, se está em alinhamento com a vontade de Deus para a sua vida, então todas as coisas são possíveis. Se você precisa de ajuda para fortalecer sua fé, use a palavra de Deus para encorajar a si mesmo. E lembre-se sempre do que está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos e irmãs, exercitem a fé. Agora a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17: Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não é maravilhoso? A Bíblia diz que os justos clamam, e o Senhor ouve, mas não para por aí. O Senhor os livra de todas as suas angústias. Então surge uma pergunta séria. O que acontece quando os injustos clamam? Quem os ouve? Quem os livra? Através desta passagem, todos nós devemos ser encorajados a buscar a justiça, porque quando chegar o dia em que for a sua vez de clamar, se você estiver buscando viver em justiça diante de Deus, o Senhor ouvirá você e o livrará. Deus Pai deu ao seu povo o privilégio de invocá-lo quando chegam as tribulações da vida. Perceba que eu disse seu povo, o povo de Deus, aqueles que buscam a justiça. Isso não significa perfeição. Significa que o desejo do seu coração não está no mundo, mas em Jesus Cristo. Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Existe uma condição para ser ouvido por Deus. Essa condição é justiça. Você é um homem justo? Você é uma mulher justa? E quando falo de justiça, falo da justiça segundo a palavra de Deus, não da justiça própria. Aquela justiça falsa que a Bíblia descreve no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isto descreve a justiça própria, quando a pessoa se considera correta aos próprios olhos, não segundo a palavra de Deus, mas segundo padrões criados por ela mesma. Esse não é o tipo de justiça que precisamos. Como cristãos, devemos buscar a justiça que agrada a Deus. Devemos remover todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência espiritual. Devemos perseguir a justiça de Deus, a justiça que qualifica você e a mim para receber a atenção do Senhor. Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba como a Bíblia diz, nele. Em Cristo nos tornamos justiça de Deus. Você está em Cristo? Você está nele? Faço essas perguntas porque existem pessoas aflitas, perturbadas, dizendo: por que Deus nunca responde minhas orações? Mais uma vez, o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17 diz: Clamam os justos, e o Senhor os ouve. E 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, revela a fonte dessa justiça, Jesus Cristo. Então já entendemos o critério para Deus ouvir o clamor. É a justiça. E descobrimos também a fonte dessa justiça, Jesus Cristo. Nenhum de nós pode ser justo fora de Jesus. Nenhum de nós pode alcançar justiça sem se render a Ele. Nunca alcançaremos justiça sem amar a Cristo de todo o coração, sem sermos totalmente entregues a Ele. E é por isso que hoje eu digo a você: volte-se para Jesus, entregue sua vida a Ele, confie nele, porque o Deus que nunca perdeu uma batalha também não perderá a batalha da sua vida. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje.